Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Moda na Mochila. Eu sou a Mariana Lima e hoje eu vou conversar com a Paula Engesser, que está aqui comigo pessoalmente. A Paula mora em Toronto há mais de 19 anos e hoje ela é consultora de imagem e estilo. Paula, muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Estou muito feliz em ter você aqui comigo pessoalmente. Ah, que delícia. Eu que Mais uma agradeço. torontoniana comigo. Eu que agradeço. Muito, muito honrada de fazer parte do seu time. Obrigada. Muito obrigada, eu que agradeço. Quem me indicou a Paula foi a Luísa Ferro. A Lu foi a primeira pessoa que veio aqui na minha casa gravar pessoalmente. Muito obrigada, Lu, pela indicação. A Lu, ela é youtuber e ela também, ela estudou moda sustentável. Ela tem até alguns cursos, workshops sobre armário consciente, como melhorar o seu armário, o seu guarda-roupa com as peças que você já tem. Então, eu acho que se vocês conversarem um dia, vão ter bastante coisa em comum. Então, vamos começar pelo presente. Eu já falei, assim, muito breve no início aqui da introdução, o que você faz. Mas conta pra gente mais um pouquinho do quem que é a Paula Engesser. Nossa, quem sou eu? Eu tenho 43 anos, tenho 2 filhas, sou casada, tô aqui em Toronto há 19 anos. Sou formada em publicidade e propaganda. Porém, como todo mundo que fala de moda, que trabalha com moda, moda sempre foi uma paixão desde que eu sou pequenininha. Fiz balé minha vida inteira, formação de bailarina clássica. E aí, com 22 anos, eu me mudei para os Estados Unidos para fazer um curso em marketing. E foi ali que a minha roommate, ela era canadense, tô bem resumindo, melhor amiga do meu marido. E foi assim que nós nos conhecemos, e aí eu vim depois de um tempo pra cá. Caramba, nossa. Já peguei muitas informações aqui nesse resumo. Vamos começar, então, pela sua formação. Por que você decidiu fazer publicidade e propaganda? Que em inglês não é propaganda, né? Não é propaganda, advertising marketing. Só que a gente às vezes traduz aqui no porto-inglês. Como é que fala? Como é que é a mistura de português com inglês? Embromation, né? E aí propaganda é outra coisa bem diferente. Então, aqui é advertising. Advertising, exatamente. Por que? Você quer que eu seja bem sincera? Claro. Porque foi um curso que não tinha matemática na minha cabeça. Eu sempre gostei de falar, sempre fui comunicativa, mas a minha vontade, quando eu entrei na faculdade com 17, 18 anos, era o balé. Ainda era. Ia ser bailarina, enfim. Então eu falei, adoro conversar, adoro essa parte mais criativa. Vamos olhar aqui, quais os cursos. Fiz 6 meses de administração de empresa antes disso. Detestei. Porque tinha matemática? Meu Deus, não tem nada a ver comigo, é muito exatas. E aí eu fui pra publicidade, que eu amei. Adorei o curso, enfim. Mas nunca fiz estágio em São Paulo e tal, mas nunca tive vontade de trabalhar com isso. Você já gostava de moda desde essa época? Por que não rolou fazer uma faculdade de moda, por exemplo? Porque naquela época, as faculdades de moda, primeiro que não tinha muito, e eram cursos muito rasos, muito fracos. Então não tinha nada que naquele momento, tô falando de 1990... Gente, quantos anos eu tinha com 18? Agora não, tá vendo? Péssima na matemática. Mas não tinha muita opção, sabe? E aí, enfim, e nunca... Era um momento que o balé era tanto foco na minha vida, que eu sempre amei moda. Eu era aquelas que dava palpite pra todo mundo, minhas amigas sempre iam se aprontar na minha casa, minha mãe pedia palpite, minhas irmãs e tudo mais, eu sempre tive envolvida. Eu brinco, eu sempre falo essa história aqui pequenininha. Minha mãe levava minhas irmãs na praça, lá eu sou de Piracicaba, interior de São Paulo. E em vez de comprar gibi, eu comprava manequim. E, tipo, pequenininha, ficava olhando aquilo, sabe? Então sempre esteve presente. Mas nunca, até então, até eu ir para os Estados Unidos, eu achava que talvez eu fosse seguir no marketing. Nunca pensei em trabalhar com isso. E os figurinos do balé, você dava muita opinião? Dava. Como é que funcionava, assim, a criação dessas roupas de balé? Porque eu sou de Joinville, então, pra quem não conhece Joinville, nunca ouviu falar dessa cidade, é uma cidade que é conhecida também como cidade da dança, porque existe um festival de dança lá, que é o único festival de dança do Teatro Bolshoi, que é da Rússia, fora da Rússia. Eles têm uma Me escola enrolei lá, aqui. né? Tem uma escola de balé Bolshoi.
E aí, eu sempre amei ir no festival de dança com os meus irmãos. Eles sempre me levaram desde pequenininha, porque eu sou 10 anos mais nova do que eles. Então, eles me arrastavam pra tudo quanto é lugar. E eu adorava. Quando eu era menorzinha, eu queria ser bailarina. Não deu certo. Não Sim, rolou, não segui linda. com isso. Mas depois aí, na adolescência, já evoluiu pra gostar de dança de rua. E aí eu amava tirar foto com as bailarinas. Até vou te mandar umas fotos depois. Minha irmã me colocava no meio das bailarinas, assim, colocava o tule por cima. Bonitinho. Era Eu vou te muito mostrar depois legal. uma foto minha de bailarina pra você ver. Eu tenho uma aqui Ai, no que celular. lindo. É. Então, os figurinos sempre foram feitos dentro da escola. A gente sempre palpitava. Eu não tenho talento pro desenho. Então, a gente até fazia alguns figurinos. Tem duas amigas minhas muito talentosas e elas desenhavam os figurinos. E aí, a gente era bem incentivada a participar dessa parte de criação. Porém, a hora que você olhava meus desenhos, ai, que dó. Tipo, bem caricato, mas a gente sempre falava. E escolhia tecido, ia pra São Paulo, na 25, enfim. Era bem envolvido nisso. Aham, E eu amava. legal. Muito massa. Então, aconteceu o balé na sua vida, e aí depois você foi fazer publicidade e propaganda. E você chegou a trabalhar também com isso ou não? Com publicidade? É. Com publicidade, eu fiz um estágio em São Paulo, que durou pouco tempo, em agência. Eu fui até convidada para ser efetivada. Na época era uma agência bem grande, a Grey. Mas aí meu pai me enrolou para morar em São Paulo. Eu era menor de idade. Não. Isso já foi no final da faculdade. Mas enfim. E aí, sabe quando a gente quer uma coisa, a gente consegue, né? E não era bem o que eu queria. Uhum. E aí foi quando os meus pais se separaram. Aí meu pai falou, viu, vai passar um tempo fora. Estuda, faz alguma coisa. Depois você volta e aí você resolve sua vida. Eu tinha 22 anos. Uhum. E aí foi isso. E Aí, por que você decidiu ir pra Miami? por conta da escola. Que tinha lá o Miami Eds. Entendi. E aí era pra ficar 6 meses. E também pra... Quando eu fui... sabe aquela coisa de você sair de casa e descobrir o que é a vida de verdade? Sim. Só que em Miami, a melhor amiga do meu pai morava lá. Aham. Então ela sempre me deu um suporte, Sim. sabe? No começo. E aí um dia ela olhou pra mim e ela falou, meu amor, você veio aqui pra descobrir a vida, fazer suas coisas e tudo mais. Aqui comigo eu tava vivendo uma vida que não era a vida do imigrante. Tipo, a minha intenção também era amadurecer e ter minha vida sozinha. E eu tava sempre com ela, vivendo a vida dela, que já tava super bem estabelecida, né? Enfim. Uhum. E aí eu fui morar com uma funcionária dela. Ela falou, vai morar com a minha funcionária e tal. A outra funcionária, que é canadense, tá, como é que fala? Viajando, tá no Canadá, então tá sobrando espaço, vai lá ver o que acontece. E aí eu fui, e aí a Sandy chegou, canadense, mas falava português, fluente, enfim. Caramba, falava português? Filha de portugueses, e o namorado dela era brasileiro. E ela amava o Brasil, sempre Brasil, Brasil, Brasil. O português dela, você não falava nunca que ela era canadense. Caramba! Mas vocês falavam em português ou em inglês? Português, né? Em português. Claro, em Miami também você só fala em português, Sim. né? Então eu sempre achei que eu falava super, hiper bem inglês. Quando eu conheci o Terry, a gente... Que é o teu marido. Que é o meu marido. A gente saiu pra jantar, depois vai pra balada, toma uns drinks, e aí o inglês, né, fica naquela comunicação. Depois que a gente começou a namorar, eu travava, e aí é o inglês do dia a dia, né, o inglês de conversar, eu morando em Miami, falando em português com minhas roommates. Quando você estuda inglês é diferente, Sim, né? sim. Enfim. Então foi assim que você acabou vindo parar no Canadá. Eu sempre quis ter a experiência de morar fora, mas eu sou muito apegada à minha família e nunca... Na minha cabeça eu queria, morar perto, os meus pais, né, minhas irmãs, a gente é muito próxima, apesar da diferença de idade. Sim. Eu sou 11 anos mais velha que minha irmã mais nova e 5, às vezes 6, da minha irmã mais do meio. Aham. E hoje nós somos muito amigas, né, muito unidas e me fazem muita falta, mas... E aí você veio diretamente pra Toronto, Sim. de Miami? Quando eu conheci o Terry, eu não achava que fosse dar em nada. Fazia 1 mês e meio que eu tava em Miami. Eu tinha acabado de chegar. E aí, eu ia viajar no dia seguinte. Meu roommate falou, Paula, você importa dele dormir aqui em casa? Eu falei, imagina, dá o meu quarto, enfim, né? Tá tudo certo. Fui viajar e naquela época,
o celular, quando saía da sua área, não funcionava mais direito. Aí eu saí da área de Miami, quando a gente tava voltando, começou a apitar, text message chegar. Minhas amigas, ele mudou a passagem, volta, vem direto pra casa, não para na Rosália, que é amiga do meu pai, não para lá, tarará. Eu falei, nossa. Mas você já tinha ficado com ele ou não? A gente ficou na balada, na sexta-feira. Voltando pra casa, tchau, tchau, boa noite. Tô indo embora no dia seguinte, prazer em te conhecer. Só que daí... Então aquela história de que canadense fica na primeira vez, no primeiro encontro, não se aplica sempre. Que Olha, tem um procedimento de, primeiro encontro... Exato, mas eu que beijei ele. Que bom, né? Deu certo. Porque eu tava vindo do Brasil, a gente não, né? E aí, na minha cabeça, deu muito certo, graças a Deus. Falei, eu nunca mais vou ver esse cara. E aí, na balada, muito respeitador, a gente pegava drink, ele pegava na minha mão. Eu falei, gente, eu vou viajar amanhã. E eu tinha achado ele super bonito. E aí, aí eu tasquei-lhe um beijo. Adorei. E ó, estamos juntos há mais de 20 anos. E aí, então, ele decidiu ficar ali te esperando em Miami e vocês começaram a namorar. A gente começou a namorar, ele ficou, daí ele foi embora, né? Sei lá, no dia... Eu cheguei domingo, na segunda, ele foi embora. E aí, a gente... Era e-mail, né? E aí, ele não me mandou e-mail, nem terça, quarta, quinta. Eu já tava, tipo... Como assim, né? E aí, ele me ligou na sexta, agora não lembro se foi sexta ou sábado, e ele falou, oi, tudo bom? Eu já, tudo. Ele falou, o que você tá fazendo? Eu falei, eu tô estudando, não vai sair não. Ele falou, mas você topa jantar comigo? Eu falei, oi. Ele falou, tô aqui embaixo. Não acredito. Olha, que lindo. Aí a gente saiu pra jantar, daí a gente começou a namorar, e aí a gente se encontrava às vezes no meio do caminho, em Nova York, ou ele ia muito pra Miami, e aí chegou uma hora que ele falou, ai, Paula, né, vem pro Canadá, você tá estudando, ele já era formado, já tinha o trabalho dele, a vida dele e tudo mais. Aí eu liguei meu pai, oi, tudo bom? Meu pai, obviamente, já sabia da existência do Terry, enfim, sabia muito bem quem ele era e tal. Eu falei, pá, tô indo pro Canadá. Ele falou, não, amor, você volta, eu vou com você pro Canadá. Aí eu falei, tá bom, ele falou, quero saber quem é esse moço, quem é a família dele e tudo mais. Fofo, né? Muito fofo. E aí, eu vim um pouquinho antes, e daí logo depois meu pai veio. E todo mundo que conhece o Terry fica encantado. E é isso. E quais foram as primeiras impressões, assim, de Toronto? Tinha alguma coisa que você imaginava na sua cabeça? Ou tu veio, assim, meio que uma página em branco? Página em branco. Nossa, vim super feliz. Eu falo que a minha vida de imigrante aqui é diferente. Porque eu já cheguei com casa, eu já cheguei com médico de família, eu já cheguei com dentista, eu já cheguei com uma estrutura. Então, e o Terry, a gente é muito parecido, assim, a gente é muito animado. Então, a gente saía todo final de semana, fazia brunch todo final de semana, viajava bastante. Legal. Então, sabe, foi gostoso, assim, apesar da saudade, né, e tal. Mas foi realmente uma página em branco, eu não... Acho que no fundo eu sempre pensava assim, gente, mas será que isso vai dar certo, né? Vamos aproveitar, vou conhecer o Canadá, que eu não conhecia, né? Eu adorava, amava ele, mas não achava que... É engraçado que tu fala isso, porque eu vim pra cá em condições completamente diferentes, mas em certo ponto o nosso pensamento era parecido nesse caso, porque eu sempre falo que quando eu vim pra cá, eu não pensei que eu queria trabalhar com moda nem nada, eu já trabalhava com moda no Brasil. E aí, quando eu vim pra cá, eu vim com o Pietro, meu marido, ele veio estudar. E eu, a princípio, ia só trabalhar, né? Mas eu não sabia com que eu queria trabalhar, eu queria tirar uma folga da moda, mais ou menos assim. Então, eu tava encarando esse período de mudança como um período sabático, de certa forma. Sim. Como você também falou que foi pra Miami pra ser também um período pra desopilar, né? Exato, eu não queria mais o balé, mas eu não queria publicidade, o que eu vou fazer da minha vida? Então vamos fazer um curso, assim, marketing é bom, né, você saber como skill na sua vida, mas não significava, eu tava bem assim, tipo, sim, né, como você, tipo um sabático, assim, vamos ver o que acontece. E aí foi isso também, eu vim assim com uma página em branco, com esse pensamento de que ia ser um intercâmbio. Então, aí, quando você chegou aqui no Canadá, quais foram as primeiras coisas que você trabalhou, assim? Porque eu vi que você trabalhou na Holt Renfrew, sim.
Também vi que você trabalhou numa loja da Benetton. Foi. Certo. E eu já entrevistei uma pessoa que trabalha na Benetton. Mentira. Sim, lá na Itália, o Guilherme. Que legal. Olha, meu pai veio, né? E aí ele falou, vamos te matricular numa escola de inglês, né? Pra você começar a ter sua vida e tal. Eu, não, vamos, boa, não sei o quê. Ele falou, você precisa trabalhar, você precisa fazer alguma coisa. Só que eu não tinha papel naquela época, né? Acabou de chegar. Ele falou, você precisa pra ter uma vida, né? Eu falei, não, você tá coberto de razão. E aí, eu imprimi uns currículos, assim, e a gente foi ali em Yorkville passear, e eu fui distribuindo. Cheguei na Benetton. Hi, tarará. E o manager, ele era brasileiro, mas ele não falou português. Sério? E ele paquerou meu pai, por isso que ele pegou meu currículo. E aí, ele tal, pegou meu currículo, deu meia hora. E mentira, mas isso, a Benetton, lembrando, depois que eu entreguei em vários lugares, sobrou um. Eu falei, pai, já tô cansada, não sei o que, tarará, acho que já deu. Aí eu falei, o que eu vou fazer com esse papel? Ele falou, não vai jogar no lixo, né, sua informação e tudo mais. Eu olhei pra trás, era a Benetton, eu falei, vamos entrar aqui? Ele falou, vamos. Muito coisa de filme isso. Não é? Minha vida é engraçada. Tem várias cenas assim, meio de filme. As filhas me contam, me escutam ouvindo as histórias e falam, mamãe, parece que você viveu num movie. Porque acontece um monte de coisa. Que fofo. Principalmente da adolescência, época das baladas no Brasil, enfim, elas amam ouvir. E aí, voltando, eu depois de meia hora que eu entreguei o currículo, a dona da loja me ligou. Ela falou, você pode vir aqui para uma entrevista? Eu falei, nossa, agora? Aí conversamos e a gente se deu super certo. A gente fazia aniversário no mesmo dia, blá, 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 e conversa, vai. Eu não falei que eu não tinha papel, ela não perguntou, você pode começar segunda-feira? Eu posso. Feliz da vida. Comecei, tarará, depois ela veio, cadê o seu sinal? Eu falei, não tenho. Não acredito. Ela falou, meu Deus, mas agora já gosto de você, como é que faz? Eu falei, então, aí ela deduzia as taxas. Gente, na época, pensa, acho que era $7 que se ganhava por hora, e ela ainda deduzia as taxas e me pagava em cash, e eu fiquei lá um tempão, um ano assim, eu acho. E foi lá uma grande escola para aprender nome de tecido em inglês, de modelagem em inglês, de como ajudar alguém em inglês. Tem um caso engraçado que a mulher chegou na loja, ela perguntou para mim se a gente vendia kitchen. Eu falei, não, loja de roupa. Daí ela falou assim, não, kitchen. No, we sell clothes. A gente vende roupa aqui. Aí enviei um coworker. É chaveiro, é kitchen. Eu não sabia que chamava chaveiro, chamava kitchen na época. Eu achava que a mulher tava falando de cozinha, né? Enfim. Não acredito nisso. E por aí vai, assim, vários foros, assim, que eu dava, mas assim, que me abriram o meu vocabulário em inglês. Para um monte de coisa, e era todo mundo meio que da mesma idade, gírias e coisas que eles iam me ensinando e aprofundando. Sim, nossa, eu falo muito disso aqui. Eu falo que essa foi minha estratégia quando eu vim morar aqui. Porque apesar de não estar procurando nada da moda, eu queria algum emprego que eu não precisasse ter um nível de inglês super fluente, mas que tivesse alguma relação com moda para eu aprender o vocabulário de moda em inglês. E aí, eu sempre falo isso, gente, deve ter cansado de ouvir, já quem ouve podcast toda hora, que o meu primeiro emprego foi na IKEA, no setor de têxteis. E aí, eu apliquei pra essa vaga porque o nome da vaga era bonito, era Textiles Coworker. Aí eu pensei, vai ficar bonito no LinkedIn e eu vou aprender muitas coisas sobre tecidos, sobre... o setor da IKEA que tem de têxteis é de cama, mesa e banho, né? E aí, lá também eles vendem tecidos. Então, se eu quiser comprar 1 metro de tecido, eles vendem. E aí, da minha equipe, a única pessoa que gostava de fazer isso era eu. Porque eu ficava lá, cortando tecido e perguntando pra galera, aí, o que tu vai fazer com esse tecido? Sabe, treinando, praticando. Exatamente. Então, essa foi a minha estratégia. E, de novo, a gente foi parecida aqui na estratégia do inglês, né? Não, é assim, né? Pra quem gosta de astrologia, eu sou um signo e um ascendente, ela é o oposto de mim, né? Olha só, já deu ali. Sim. Daí eu fiquei no Benetton um tempo, depois eu saí, e aí eu apliquei, daí já tava tudo certinho a minha vida, e eu apliquei pra Holtz. Fala um pouquinho pra gente o que é a Holtz, porque a eu acho que é do Canadá mesmo, né? É uma marca canadense da família Weston. Eles são donos do Loblaws, No Frills, nossa senhora. Que são os principais mercados. Eles têm um império, assim, é uma família muito conhecida aqui, os Westons. E eles têm a Whole Renfrew, que pra quem mora nos Estados Unidos é tipo a Neiman Marcus.
E no Brasil seria tipo uma das Lu, na época que existiu a das Lu, né? Uma multimarca, mas com de designer. Uhum. E aí, para entrar na Holtz, era muito difícil o processo seletivo, mesmo para ser vendedora. Então, eu passei por acho que umas 7 entrevistas. 7. 7 entrevistas, e cada hora eles iam me relocando. E como é que era as entrevistas? Eles perguntavam sobre moda também ou Sobre não? moda, sobre o meu designer preferido, por que eu tava ali, o que era eu tipo queria um fazer. vestibular, então. Foi um vestibular. E aí, quando eu passei pela manager aqui, tarará, tarará, até chegar na GM, né? Na General Manager. E eu tava tão nervosa de falar com ela, porque ela era, na época, hoje ela não tá mais lá, era a mulher, a Nela, a mulher pra se falar da moda. E eu lembro que eu cheguei na sala dela, uma sala lindíssima e tal. Daí ela me falou um monte de coisa, me entrevistou. E daí ela falou, você quer falar mais alguma coisa? Eu olhei pra ela e falei, Você é linda. Muito fã, muito tiete. Ela me olhou assim, não, thank you. E eu falei, eu saí de lá, eu lembro que eu liguei pro Terry, eu falei, você não sabe o que eu falei pra mulher? Ela perguntou se eu queria falar mais alguma coisa, eu falei, you're beautiful, tipo, oi, mas enfim, né, eu queria muito aquele... No fim das contas deu certo, então Deu, o elogio. Deu certo. Mas assim, uma coisa que eu acho muito legal aqui na América do Norte é o quanto elogio a gente recebe da mulherada na rua. My God, que para, né, oh my God, that's so beautiful, how'd you get this? Sim, Né? nossa, que vestido lindo, que Exato, bolsa linda, cabelo lindo, que belo lindo. Eu acho muito legal isso Muito, aqui. E muito. assim, às vezes as pessoas berram de longe assim, que lindo! Eu acho muito legal. Então, quem sabe essa relação com o elogio é um pouco mais suave pra eles do que a gente. Mas eu Nossa, entendo, né? Que na pode entrevista ser. falar assim, você é linda, é engraçado mesmo. Exato. E na época que eu trabalhei no Holtz, era bem... Eu não sei como é hoje em dia, tá? Então, se tem alguém que trabalha lá, depois me corrige. Já faz quase 15 anos. Se alguém que trabalha lá fala pra gente pra vir pra cá. Exatamente. Moda na mochila pra falar Moda como na é que é. mochila, exatamente. Mas era conhecimento para todo mundo que trabalhava lá, era muito importante. Então, era muito gostoso. E foi bem na época que lançou o Diabo Veste Prada. E era muito cool trabalhar lá, porque você chegava mais cedo, então a loja tá fechada ainda. E aí, esse gerente da Benetton, Corta, ele tava trabalhando como gerente da Chanel. Ele era maquiador. Nossa. Então era tão gostoso. Brasileiro. Brasileiro. Aham. Meu best. E aí, a gente sempre juntos, até ir pro Holtz. E aí, às vezes eu descia a escada rolante e tal, ele me puxava. Bicha, se ela está horrível. Senta aqui agora. Ele me montava inteira e tal. E todo mundo sempre bem arrumado e conversava. Tu era a Emily dele. Eu era a Emily dele. E aí, eles investiam muito em conhecimento, então tinha o que eles chamam de PK, né? Product Knowledge. Então ia Francisco Costa falar de uma coleção pra gente. Michael Kors ia fazer O um próprio? speech. Os próprios. Caramba. Tem uma colombiana, Nancy Gonzalez, que faz umas bolsas lindas, que vende também. Ela foi lá pra conversar pra gente, explicar o que era pra ser falado e tudo mais. Então, aquilo Tu tirava tudo... foto, tu tietava a galera ou ficava meio assim, Não. de boas? Não. E naquela época ainda o celular era... Ah, As fotos eram sim. bem... Pô, mas tem um charme no celular Flip, né? Tem, minha filha tem um guardado. O da- Ali. Ela não usa, mas era Aham. meu e ela põe, ela acha muito cool ter o celular flip ali. A mídia social na época era o Orkut pra nós brasileiros Aham. e aqui era o Facebook. Sim, Mas, sim. tipo, tava... Então não tinha muito essa, a gente tirava fotinho mesmo. Eu entrevistei uma menina que ela mora em Nova York, também Luísa, e ela é a ambassador da Michael Kors. Ela trabalha na Saks como personal shopper, personal stylist também, e ela também é embaixadora da Michael Kors. Muito legal a história dela. Vou colocar na descrição também o episódio da Luísa aqui pra vocês ouvirem, se vocês têm interesse por esse assunto de consultoria de imagem e estilo. Que legal, que bacana. Eu comecei lá em acessórios, então vendia scarf e tudo mais, bolsa. E no Holtz, você pega um cliente, você pode ficar passeando pela loja também. Você não precisa só estar na sua seção, né? Uhum. E aí, depois, quase no final, eu fui convidada para começar como personal shopper assistant. E aí, eles têm uma suíte reservada e tudo mais. Só que daí eu tava grávida e passando super mal. E eu falei, não, chega. Agora deu pra mim, eu não consigo mais ficar de salto. Me montar todo dia de manhã. Eu passava tão mal, já cheguei a vomitar dentro do metrô. Vomitei dentro da Holtz. Enfim, E aí eu falei, não, vou dar um tempo agora. E aí foi quando eu saí de lá. Mas teve uma vez que tinha um baile muito famoso aqui em Toronto, que chamava Brazilian Ball. Mas Não existe mais. não existe mais.
as mesas eram caríssimas e eles sempre chamavam. Era uma brasileira, eu acho, que organizava, porém o público era mais canadense. Alguns brasileiros, Mas vinha, tipo, teve um ano que veio a Luísa Brunet, teve outro ano que veio. E teve um ano que veio a Glória Maria, CMC, do baile. Ou participação, agora eu não me lembro. E aí, ela foi no Holtz e falaram: a gente precisa de uma brasileira pra ajudar a Glória Maria. E eu fiquei com ela o tempo inteiro, ajudando e tudo mais. Aí saiu na Caras. Não acredito! Eu e ela, quero ver assim. essas fotos. Eu vou te mostrar depois. Eu tinha franja, eu era a própria Emily. Porque daí eu tinha um salão no Holtz, aí eu tinha o cabelo de luzes. Eu cheguei lá, eu falei: faz o que vocês quiserem. A mulher falou: deixa. Eu falei: manda bala. Daí ela escureceu meu cabelo, cortou franja. Depois eu te mostro a foto. E eu lembro que a maior, assim, experiência que eu tive lá, assim, que me marcou, não a maior experiência, mas que me impactou, foi um dia que pediram pra eu ir pro estoque. Eu falei: ok. E a hora que eu subi, parecia a porta da Esperança do Silvio Santos, sei lá, não sei, você é muito nova dessa época. Mas, eu entrei naquele espaço imenso, tudo separado, de A até Z, todos os designers, aquelas roupas lindas, sabe quando você... Eu falei: meu Deus, eu queria que fechassem a porta e me largassem aqui, pra ficar pegando em uma por uma e olhando aquilo tudo, sabe? Enfim, era gostoso trabalhar, muita pressão também, né? É de isso que eu ia comissão, perguntar, porque a gente sempre fala, assim, já falei várias vezes aqui no podcast que eu já assisti O Diabo Veste Prada várias vezes durante a minha vida. E é tipo aquela história que falam do Pequeno Príncipe, sabe? Depende do momento da sua vida que você assiste, você enxerga uma coisa diferente. Então teve momentos que eu já achei o máximo e falei que os amigos da Emily não, como é que é o principal mesmo o nome dela? Gente, tô com Miranda na cabeça. Miranda é a malvada, né? É a malvada. A Anne Hathaway. Andrea. Eita. Eu sempre esqueço. Eu sempre lembro de Emily e esqueço Gente, da Andrea. eu tô falando de Emily in Paris. Não é Emily in Paris. É era Emily a Diabo do- Veste Prada. Emily do Diabo Veste Prada, que é amiga dela. Que é amiga não, que é a menina que trabalha com ela. Exatamente. Eu tô me referindo a Andrea, não é? Exato. Tá. Então, Emily é assistente que trabalha com ela. E aí a Miranda chama ela de Emily às vezes. Mas na realidade é Andrea. Então, aí às vezes eu já achei que os amigos da Andrea são invejosos, que não querem o bem dela, que não querem vê-la bem-sucedida. E às vezes eu já achei, caramba, realmente, esse emprego é tóxico e os amigos dela estão certos. Então, cada vez eu enxergo de uma forma diferente, assim. Isso que eu queria te perguntar, assim, tinha esse lado ruim também? Tinha. De pessoas serem, assim, arrogantes? Bastante. Tinha, sim. E principalmente quando você saía da sua sessão e levava para outras sessões, as pessoas não te ajudavam de propósito, Mas eu tive sorte que a sessão que eu trabalhei, a gente era muito amigo. Então eu fiz grandes amizades ali, sabe? A gente Legal. se apoiava, era Sim. divertido. Nossa, é muita história engraçada, assim, pra contar. Fora que a época de Film Festival, aquilo fervia, de um tanto, era um monte de ator, era um monte de gente famosa que a gente ajudava, que via, enfim, tinha que, sabe, manter o cu, assim, tipo... Oi, bom dia. Sim, Como não posso te deixar a ajudar? tietagem pegar, né? Exatamente. Eu até conversei com a Amanda Gaio no episódio. A Amanda, ela é stylist e produtora de moda lá em Nova York. E ela comentou que, hoje em dia, ela percebe que, claro, sempre vai existir pessoas que são malvadas, né? Sim. Mas, por conta das redes sociais, as pessoas se seguram ao máximo para serem educadas e não tratarem mal os assistentes. Então, ela falou que, nesse sentido, as redes sociais ajudaram muito isso, porque não tem mais essa história de moda dos anos 80, 90, de ser só Diabo Veste Prada e trata mal todo mundo, e é isso aí. Então, eu achei muito legal essa Mesmo que essa até posição aconteceu dela. um caso, né, recentemente no Brasil, de 2 estilistas bem famosos, que daí eles foram exposed total, né, das pessoas... Teve também, se não me engano, a diretora da Vogue do Brasil, ou de alguma grande revista do Brasil. Ela não é mais diretora agora. Também teve denúncias. Sim. E esse casal, eles são bem famosos de moda, os dois estilistas, e os caras falando, tipo, eles tratam a gente muito mal, pagam muito mal, enfim, hoje em dia não dá mais pra... Sim, graças a Deus, hoje em dia, como a Amanda falou, tá mais Tá suavizado melhorado, isso, ainda bem pela né? internet, A pessoa né? leva pra terapia depois, ao invés de jogar no colega de trabalho, né? Ai, ai.
Voltando pra sua história, então você trabalhou na Holt Renfrew, eu sempre nunca esqueço, sei como pronunciar. Holt Renfrew. Renfrew. É difícil de falar, gente. Não fale o and, que daí você vai se confundir. Holt Renfrew. Holt Renfrew. Holt Renfrew. Legal, Isso. gostei. Fala Holtz. Holtz, beleza. E aí você teve filhas. Como que foi a transição pra voltar pro mercado de trabalho? Porque eu sei que tem seguidoras que também estão nesse período. Tem amigas também que estão nesse período. Tiveram também 2 filhos, 3 filhos ou um filho. E estão nessa fase de voltar pro mercado de trabalho, se especializando. Como que foi pra ti? Como que surgiu de novo a vontade de trabalhar? Quando eu parei de trabalhar, né? Trabalhar Eu- com moda. Com moda e trabalhar na Holtz, Uhum. para ter minhas filhas. Então, eu tive a Nina. Meu marido, ele viaja muito. Então, o primeiro ano eu fiquei muito sozinha, muito difícil, sabe? Pra mim. Aqui a gente tem o mat leave, né? Licença maternidade é de 1 ano. E aí, quando voltaram, e a minha gerente me chamou, falou, Paula, vamos voltar e tudo mais. Eu falei, acho que eu quero estender mais. Não sei se eu tô preparada. Aí estendi mais um pouco, e aí eu fiquei com 2 anos, porém não é remunerado, né? Eles garantem a sua vaga. Só que nesse meio do caminho, eu resolvi que eu queria realmente embarcar na maternidade. E eu tive a oportunidade de me dar de me colocar nessa posição, de não precisar voltar a trabalhar. E aí eu fiquei com as minhas filhas até 2015. Então, a minha filha mais nova, ela já tinha quase 5 anos. E foi quando eu me senti preparada. Falei, não, agora tá na hora de eu começar. Então, 5 anos, uma tinha 5, outra tinha 7. Elas já eram mais tão dependentes de mim, já estavam na escola, full time. E assim, eu acho que cada um tem a sua hora, cada um tem as suas oportunidades. Enfim, a minha foi essa. E para mim foi muito importante. Deu muito certo para mim, pro que eu queria, mas eu sentia uma cobrança externa. A Paula não trabalha? Nossa, uma época eu tive ajuda, né? Eu tive uma pessoa que ficou comigo 3 anos, né? Uma live-in. Nossa, mas você tem ajuda e você não trabalha? De quem que vinham essas cobranças externas? Amigos, família? Às vezes, velada, às vezes vinha, sabe? Você escutava por ali, sabe? Sim. E em algum momento isso me pegava, Sim. Uhum. só que e muitas vezes eu me via numa posição de me justificar, mas gente, meu marido viaja, eu sou sozinha, tipo, hoje, muito mais velha, né? Tá. E aí, quando realmente eu tava preparada, eu falei pro Terry, eu falei, acho que eu quero começar a fazer alguma coisa, eu quero começar a voltar. E aí, de novo, tipo, e agora? O que eu vou fazer? Eu adoro moda, eu balé, não quero academia, não quero nada disso. Eu gosto da moda, mas o que eu gosto dentro da moda? Eu quero voltar para uma coisa de personal shopper, para alguma loja, eu não sei desenhar, eu não sou estilista, eu não sou... E aí uma coisa que eu comecei a lembrar, o que eu amava fazer quando eu era criança, ajudar as pessoas com a moda. Uhum. Falei, gente, vamos lá. Tu já fazia isso um pouco lá na Holtz? Fazia, Uhum. fazia. Muito, né? Muito, Sim. muito, muito, muito. Mas ajudar pessoas que realmente... não que aquelas pessoas do Holtz não estavam precisando, mas gente que realmente estava precisando, sabe? Trabalhar com autoestima, trabalhar em ajudar, trabalhar em, enfim. Algo mais profundo Do que simplesmente eu fazer o style ali. Sim, sim. Para situações pontuais ou trabalhar vendendo alguma coisa, né? Aí eu comecei a pesquisar e surgiu o curso de consultoria de imagem. Que eu falei, gente, tem esse curso. Eu comecei a ler a descrição do curso, eu falei, senhor, é pra mim. Eu quero muito isso. Isso em 2015. Isso aqui em Toronto Aqui mesmo, em Toronto, na George Brown. na né, George que eu vi. Brown, na George Brown. Falei, meu Deus do céu, quero. Aí eu fiz o curso, mas nossa, eu me encantei, amei. Falei, gente... Que legal. Quanto tempo foi esse curso? Quantos meses? Foi 1 ano? Foram Não, foi meses? mais, foi 1 ano e meio. E aí comecei a... Aí como todo começo, né? A gente fica dando a cara pra bater, a gente... depois que eu me formei, comecei a ir atrás. Gente, eu bati em empresa, eu falo sobre isso. Vocês têm interesse de fazer workshop aqui? Tinha uma pessoa, ela organizava um café aqui, super interessante para as brasileiras. Eu falei, você quer que eu vá lá falar sobre
imagem, sobre estilo, sobre a coloração pessoal. E aí eu fui criando, né? E eu fazia muito, o meu foco maior naquela época também era empresa, era workshop, how to dress to the office, Cara, que interessante. para empresa. Eu já entrevistei 2 pessoas aqui que uma pessoa trabalha, a Samaira trabalha no Dress for Success, Sim, lá em Nova York. sim. Ela fez faculdade de moda, começou a faculdade de moda no Brasil. E aí depois, quando veio para os Estados Unidos, ela estudou Public Affairs, que é um curso Sim. voltado para voluntariado. E aí ela conseguiu unir as paixões de moda e voluntariado e trabalha no escritório do Dress for Success, lá em Nova York. E também entrevistei a Clávia Castilhos, que ela foi estagiária lá. Mentira, que Sim, legal. Ela fez faculdade na George Brown também, college na George Brown também, e fez estágio lá. Aham. Então, que legal. Tem relação E uma com isso. vez, tem uma empresa que chama Yum Group, e eles são responsáveis pelo Taco Bell, Pizza Hut e Kentucky Fried Chicken. Uhum. E aí eles me chamaram e a gente fez tipo um Dress for Success. Que legal. Então eram todos os funcionários doaram roupas e aí para recolocação de mulheres de shelter no mercado de trabalho. Então eram várias stations assim, isso foi muito legal. Então tinha a parte do currículo, tinha alguém ali só fazendo o currículo para elas. Eu entrei como na parte de auxiliar de maquiagem, de estilo, de montar o look para a primeira entrevista delas, e foi muito gostoso. Aliás, se tiver alguém que trabalha em empresa, é uma coisa que eu gostaria de voltar a fazer. Eu tenho muita vontade de fazer isso. Muito legal. Eu acho legal você dar esses exemplos da vida real, assim, porque às vezes fica algo muito subjetivo, né? Tipo, eu quero ajudar pessoas com a imagem, mas quando tu coloca esses exemplos de vida real, parece que ajuda a clarificar, colocar um mood board assim, na nossa cabeça do que realmente tá acontecendo. É muito interessante. E aí... E assim, mas eu fazia esse trabalho e tudo mais, mas não era como é hoje a minha vida, assim, frenética. Sim. Minhas filhas eram pequenas e minha prioridade sempre foi minhas filhas. Foi uma transição mesmo. Foi uma transição, e aí tinha natural. épocas que eu trabalhava mais, tinha épocas que ficava mais parado. Uhum. E aí veio a pandemia. E eu falei, meu Deus, agora vai ficar todo mundo em casa. E agora? Né? Porque workshop, enfim, como é que eu vou trabalhar online? Uhum. E aí, de um caos também, né? Que sempre as melhores ideias sempre surgem do caos. Um dia eu lembro que meu Deus, não sei o que eu vou fazer da minha vida. Já falei pro Deus, acho que eu vou procurar uma coach de propósito de vida. Ele me olhava assim, eu chorando, me debulhando em lá. Não sei, vou ligar pra coach. Eu vou ter que achar um propósito, não sei mais. Meu Deus, socorro. E aí, em fevereiro, antes da pandemia, eu comecei a abrir meu Instagram. Eu tirei do privado o meu Instagram de trabalho, que naquela época não se falava tanto nisso, né? Falei, vou começar a postar uma coisinha aqui e ali. E tinha, sei lá, 20 pessoas que assistiam, né? E daí na pandemia eu parei tudo, e uma pessoa chegou pra mim e falou assim, me mandou uma mensagem em inbox. Gente, cadê você falando, dando as dicas e tudo mais? Eu falei, gente, pensei com os meus botões. E se eu renichar o meu business para o mercado brasileiro aqui em Toronto? Porque a consultoria de imagem, ela tá dando esse boom agora, né? De um tempo para cá, no Brasil e tudo mais. Especialmente coloração pessoal, né? Especialmente a coloração pessoal. Falei, gente, vamos lá, né? Então vamos começar. Consultoria online, de estilo, coloração pessoal, você deve saber, é um método que a gente não faz online, apesar de existirem algumas técnicas, algumas pessoas que fazem, mas eu não... Não é aconselhável. Não, de jeito nenhum. Uhum. E aí, daí teve uma a restrição foi melhorando, né? E aí eu comecei a fazer consultoria presencial, e aí, enfim, daí chegou nisso. E nesse curso da George Brown, você já aprendeu coloração pessoal também ou não? Sim, você aprende coloração pessoal, mas assim, é bem en passant. Você aprende tem um módulo só sobre a coloração pessoal, mas uma coisa é você aprender ali olhando e fazendo teste nas suas amigas do lado, e outra coisa é você fazer todos os dias, né? Assim, você treinar. E aí, na pandemia, né, uma coisa que eu achei que foi positiva da pandemia foi o ensino online, né? Tanto pra gente trabalhar online, quanto pra aprender online. Sim, com certeza. Eu fiz 2 cursos. Então, Tô no terceiro agora. maravilhosa. E isso nos deu essa liberdade, né? E aí eu fui atrás, na FIT, de coloração pessoal, fiz um curso lá
Fiz um lá, fiz um na Belas Artes, fiz outro... 2 na Belas Artes e esse da FIT. Ah, legal. Do que eram os cursos? Qual era o tipo? Coloração pessoal. Coloração pessoal. Coloração pessoal. Fiz um no estúdio Imagine, em São Paulo, sobre psicologia, na consultoria de imagem. E aí eu fui. Eu gosto muito da parte acadêmica. Eu acho que quanto mais a gente sabe, mais enriquecedor é o seu trabalho. Mas vem junto com a prática, né? Claro. Então, no meu conceito, é teoria, prática, teoria, para você se reciclar. Exatamente. Sim, Reciclar, aprender. Minha mãe sempre fala que minha bisavó falava uma frase que o saber não ocupa lugar, né? Então, quanto mais a gente sabe, mais, obviamente, você vai... Sim. Essa questão da parte acadêmica, eu sempre faço enquetes lá no Moda na Mochila, eu pergunto quem que é colecionador de certificado e quem que gosta de só aprender fazendo, né? E sempre dá meio a meio, assim. Eu gosto muito da parte acadêmica, também gosto de aprender fazendo, mas eu gosto dessa parte de estar lá e ter a possibilidade de fazer projetos sem pensar no comercial, porque uma coisa que me marcou muito na minha vida foi o curso técnico de moda que eu fiz durante o ensino médio. Então, naquela época eu não trabalhava, não tinha esse privilégio, né, de não precisar trabalhar durante o ensino médio. E a gente fazia cada projeto conceitual doido, sabe? E aí foi uma época muito legal. Mas é isso, assim, cada pessoa tem o seu método de aprendizado, né? Cada um, eu acho que é interessante quando tem um balance, sabe? Entre os dois lados, né? A parte acadêmica, mas também tem que ter muita prática. Sim. Na coloração pessoal, por exemplo, quanto mais você faz prática. Quando eu me formei em 2015, hoje em dia a gente trabalha com método sazonal expandido, né? É o que mais todo mundo faz. Existem outros métodos também. Mas quando eu me formei era só o sazonal. Era primavera, verão, outono e inverno. Sério? Ponto. Não se analisavam os outros aspectos de uma beleza. Não fazia ideia. Tanto que aqui no Canadá é dificílimo você comprar material, porque é bem arcaico a parte da coloração pessoal. Por isso que eu fui correr atrás de outras fontes. Você tem cartelas próprias, né? Com seu nome personalizadas, né? Tenho, eu faço. Sim. E isso é uma coisa que eu descobri a Paula, porque eu tava conversando com a Luísa, que eu falei que já veio aqui, que me indicou ela. E eu falei que eu queria fazer coloração pessoal em Toronto. Porque quando eu vou pro Brasil, parece que eu não quero deslocar um tempo pra fazer isso, sabe? Eu quero ficar o tempo lá que eu tenho pra passear, pra visitar pra minha família. E aí ela falou que ela já fez curso disso, mas não curtia. E também ela não tinha cartelas. E aí ela me indicou a Paula e falou, cara, a Paula faz, ela tem cartela, tem tudo lá. Então, conversa com ela que vai dar certo. Ah, legal. E aí, até hoje, Paula, vou te confessar que eu tava, assim, pensando, pô, será que eu tô usando a cor certa? A Paula vai me analisar aqui, ver se eu usei a maquiagem certa. Gente, pior que é um caminho sem volta. Nem que eu não queira. Eu amo andar de metrô, porque eu sento ali, eu fico olhando as pessoas, assim, eu fico assim, Então, esse problema vai se resolver. Lógico que vai. Porque logo a gente vai fazer uma coloração pessoal. Sim, senhora. Então, e aí você vai... não vou mais ter medo de falar, pô, será que eu tô usando a cor certa? O cabelo tá certo? Mas assim, né, uma coisa que eu tava falando pra você antes, né, da gente começar a gravar, o que eu sempre falo no meu Instagram direto, isso pra todo mundo, é saber essas informações de coloração pessoal, sobre o seu estilo, quem você é, tudo isso é autoconhecimento que vai te trazer liberdade, assertividade. Não é pra deixar de usar. Por exemplo, vá que esse azul não seja da sua cartela. Mas se você olha no espelho, você se acha linda com ele, você gosta. Você vai deixar de usar? Não. Às vezes dá pra ajustar no metal, ajusta na make, faz um ajuste aqui e ali, mas não é pra deixar de usar. É pra ter informação pra, tipo, se olhou no espelho, será que é isso? Será que pode ser isso? Sim. E às vezes tem uma cor que tá na moda, na tendência, a cor do ano. Exato. E a gente quer usar e não rola, e compra peça e é desnecessariamente porque não fica bem, mas a gente quer forçar ali alguma cor que não a gente rola, não né? sabe exatamente. Eu falo para as minhas clientes, tem gente que é muito neutra, e provavelmente a pessoa que é muito neutra, ela já escutou na vida. Gente, vamos pôr uma cor aí. Nossa, tá sempre de preto, cinza, bege, lá. Aí essa pessoa vai, pega a primeira peça colorida que vê numa loja, coloca, e se não deu esse match, se não é a cor que mais favorece, ela vai falar, é por isso que eu não uso cor. Pronto. Sim.
Ao passo que quando você já sabe as cores que te favorecem, na hora de experimentar uma coisa, você vai nas cores que estão na sua cartela, a aceitação vem, porque fica bonito. Aí entra um gosto pessoal seu. Não, tem gente que não gosta de pink, de azul, mas aí é cada um, cada um. Uhum. E o que eu falo é que todas as cores, com exclusão do preto e do branco, que são 2 cores acromáticas, estão em todas as cartelas. Mas o que muda é profundidade, é temperatura, é opacidade, é claro, escuro, enfim. Uhum. Então todo mundo tem o seu azul, tem o seu amarelo. Conta um pouquinho pra gente da história de como surgiu a coloração pessoal, uma coisa meio breve, assim, porque eu já ouvi, mas parece que eu já esqueci, que era de algum artista alemão, algo assim, né? Lá atrás, o Munsell. Ele que fez essa correlação. Então, vem de Bauhaus, vem de Itens, vem de todo mundo dessa época. O que que acontece? Eles olhavam a natureza e, essas cores são mais frias por conta disso. Então, o verão, às vezes me perguntam, nossa, por que a cartela de verão é uma cartela fria? Uhum. Porque se você olhar a natureza do verão, é uma areia opaca, o céu é meio fog, porque tem umidade. E na América do Norte, quem começou com a coloração pessoal foi lá no começo dos anos 80. A Suzanne Cagle. Então, o que ela fez? Ela pegou todo o estudo desses pintores e trouxe para a beleza do ser humano, né? Da nossa beleza. E começou a categorizar as pessoas em primavera, verão, outono e inverno. Só que como é que você pode categorizar 8 bilhões, sei lá quantos bilhões de habitantes em 4 estações? Aí, no começo dos anos 90, outra pessoa veio e falou, pera, tem outras coisas para a gente começar a analisar. Rola contraste, rola intensidade, rola temperatura. Então, aí que se criou o método sazonal expandido, que é uma coisa mais personalizada. Ela é mais baseada no que você tem, todas as características da sua beleza, para relação das cores. E tu tinha ouvido falar disso já antes de fazer o curso ou foi algo que descobriu lá? Porque é uma coisa que quando você descobre parece bruxaria, né? Tipo, gente, como é que pode? Como é que muda tanto? Eu até conversei com a irmã da Luísa, que é fotógrafa, e ela falou, cara, como isso ajuda também na minha profissão, como fotógrafa. Sim. Porque eu consigo fazer fotografia de moda, especialmente, né? Eu consigo analisar ali uma cor que fica melhor, uma luz que fica melhor na pessoa. Engraçado você falar isso. E ela falou que quando ela descobriu, ela falou, gente, meu Deus, o que tá acontecendo? Como é que pode? Como é que eu nunca pensei nisso antes, essa relação ali de luz que a roupa reflete no rosto. Que a cor reflete, né? A luz bate na roupa que reflete no seu rosto. É isso que vai fazer. Então, quanto mais próxima essa cor tá do seu rosto, mais ela vai interferir. Quanto mais, enfim, mais distante, cintura para baixo, nada interfere. Sim. Nada. Então, às vezes a gente até vê conteúdo, a bolsa de cada estação, sapato, sim. Enfim. Não. Eu gosto muito da Thaís Farage. Sim, ela só usa preto, é maravilhosa. E ela fala que ela só usa as cores da cartela dela na maquiagem e nos acessórios, né? Porque ela só usa preto. Ela é muito boa, ela é sensacional. Eu queria perguntar pra ti como é que é o dia a dia de uma consultora de imagem e estilo. O dia a dia? O dia a dia... Você é independente, né? Você não trabalha pra nenhuma empresa, você é consultora de imagem e estilo independente. Empreendedora. Eu empreendedora. Eu. É frenético, assim, principalmente quando você tem família, tipo filhos, uma casa, né? Porque eu sempre brinco que eu vou mudando os CNPJs. Então, agora eu tô de consultora, daqui a pouco eu viro CNPJ mãe, depois CNPJ cozinheira. Normalmente eu começo, vou falar da minha rotina, né? Eu começo a trabalhar a partir das 10, que é quando minhas crianças já foram pra escola, já passou o horário de pico, já tá tudo certinho. E aí eu vou até às 6, para as pessoas que trabalham até às 5 da tarde, às vezes eu estendo se precisa, e trabalho aos sábados também. E quais são as possibilidades, assim, quais todos os serviços que tu oferece, vende o teu peixe? O que tudo inclui dentro dessa consultoria? Quando, na pandemia, eu desmembrei todos esses serviços, porque quando eu me formei lá atrás, eram 3 módulos. Então, no primeiro era coloração pessoal e consultoria de estilo. O segundo módulo era Detox do Closet. E depois o terceiro módulo que você fazia com a cliente era o shopping independente. Desculpa, independente. Shopping inteligente. E aí, quando eu renichei meu business, eu falei, gente, agora pandemia, tá todo mundo, tipo, vamos desmembrar isso tudo para ficar mais acessível para todo mundo, né? Então, os serviços que eu faço são coloração pessoal, consultoria de estilo,
O detox do closet, então, é quando eu entro na casa da pessoa, não jogo nada assim, não é aquela coisa, vou jogar tudo fora. Não, Esquadrão da Moda, nada disso. Juntas, a gente faz o descarte, então, o que fica, o que vale a pena ir para uma costureira e o que vai para doação. Né? E a gente já encaminha isso. E depois tem o shopping inteligente, para quem quer, a gente vai juntas ao shopping. Eu também faço o shopping pontual, então tem um casamento, tem um batizado, tem formatura, enfim. É uma coisa que daí é um dia só. Legal. E qual que é a coisa que tu mais gosta de fazer e a coisa que tu menos gosta de fazer da tua profissão? Olha, eu devo dizer que se você me perguntasse isso há um tempo atrás, eu ia te falar que era igual falar de filho. Tipo, eu gosto de todas as etapas, não tem como. Às vezes você tá se dando melhor aqui, outras ali, mas de um tempo pra cá, a coloração pessoal, ela é a menina dos meus olhos. Meu Deus, todas as vezes pra mim, a cliente olha pra mim, tipo, você faz isso todo dia, né? Porque eu falo, meu Deus, olha essa diferença, é uma coisa que me impressiona. Porque cada pele é de uma forma que reage, né? Tem pele que é mais reativa, tem gente que é mais subtle. O que eu não gosto... Difícil, né? É difícil o que eu não gosto, Essa pergunta aparece em entrevista às vezes, sabia? Uma vez já me perguntaram numa entrevista, tem alguma coisa do trabalho que você não gosta? E aí a gente fica meio assim, ai, não quero falar nada porque vai que eu tenho que fazer isso. E aí o chefe fala, tipo, mas você não gosta de fazer, então não vai rolar. O que eu não gosto? Não sei o que eu não gosto. Às vezes, quando acumula dossiê e tudo mais, e ter que fazer isso numa pressão, sabe? Essa parte é mais... Porque depois que você faz a consultoria, tem que fazer Sim, eu mando um dossiê pra todo mundo, exatamente. Coloração pessoal, consultoria de estilo. Sim. Pra você ter esse material. Tu tem algumas dicas para as mães que estão retornando ao mercado de trabalho? Tenho. Vai no Pinterest, faça uma pastinha do que você gosta, coloca aí. Primeiro, saiba exatamente qual é o dress code que você tá indo. Se mudou, como é que tá depois da pandemia, pra você não chegar já insegura. Faça uma pastinha antes de coisas que você gosta, vai no teu armário, vê o que você tem dali. Viu? Eu gostei desse look aqui, eu tenho isso. Analisa, decupa isso, tenta entender o que você gostou. E aí você experimenta antes, porque às vezes dá muito certo na nossa cabeça, e não dá certo a hora que você experimenta. Separa esse look antes de voltar, pra quando você acordar, enfim, você já tem N outras preocupações, criança, enfim, voltar pra uma rotina nova. Mas pelo menos o que você vai usar, que é tão importante, já tá certinho, sabe? Já tá organizado na sua cabeça. Que é o que eu sempre falo pra todo mundo. As pessoas sempre vão te ver antes de te ouvir. 73% é a sua comunicação não verbal numa primeira impressão. Depois é a entonação da sua voz, depois é o que saiu da sua boca. Então, às vezes eu já atendi clientes muito novas, eu quero que as pessoas me reconheçam pelo meu intelecto, não pelo que eu estou usando. Mas se isso não está alinhado, se tem esse ruído entre o que você está usando e o que está saindo da sua boca, perde a credibilidade. Eu tava falando com a Paula sobre isso, porque quem me conhece sabe que várias vezes eu já falei que eu queria ser mais sexy, menos fofa. Porque é uma coisa que eu acho que vem muito, assim, das pessoas, das mulheres que eu convivia quando eu era mais nova, das minhas primas, que são gatas maravilhosas, peitão, assim, tipo, bem sensuais. E eu interagia com as minhas tias, com as minhas primas, que eram assim, desse jeito, e eu achava, caramba, por que eu não sou assim? Porque eu sou tão fofa, né? E aí parece que, sei lá, chegando nos 30, vai ficando mais confortável com quem você é. Porque essa é você é fofa, você é linda, você tem o seu estilo. E quando a gente quer montar um outro estilo, né? Às vezes você cresceu, eu tive uma cliente que, eu sempre conto esse caso, que durante o questionário dela, de estilo e tal, nas perguntas via muito traço de criatividade, de uma pessoa que pensava mais fora da caixa. Mas a hora dos depoimentos, eu vejo fulana como uma pessoa muito séria. Ela é muito séria, blá, blá, blá. Eu falei, gente, tem um ruído aí, vamos conversar, vamos entender.
E aí o resumo da ópera, eu pedi, me mostra então umas peças, como é que você sai de casa? E eram vestidos bem fechados, uma comunicação super clássica. E a gente foi descobrir que, como ela estava completamente perdida no estilo, a mãe dela era uma mulher muito clássica. Então, quando ela ia se vestir, ela voltava para aquilo que era safe. Uhum. Mas não era ela. Sim. E aí a gente reajustou. Acho que no seu caso, essa comunicação sensual foi uma coisa que você cresceu olhando, né? Mas é uma coisa que eu só queria mesmo, porque eu nem tentava, eu acho, colocar isso na minha imagem, nas minhas escolhas de roupa, porque não rolava, não funcionava, sabe? Exatamente. Então, eu tinha te perguntado ali das dicas para as mães. Tu me respondeu, assim, uma questão mais de estilo. Agora Tá. eu quero saber uma questão mais... Materna? questão assim, mais como mulher, Tá, não como como consultora. família. Mas é interessante falar os dois lados, porque Tá. tua chave aí de consultora de estilo já tá pronta pra dar dicas, né? Dicas assim de questão de vida pessoal mesmo, como balancear, sei lá, tipo, como é que... Não escute os outros. Você é o seu termômetro. O que funciona na sua casa. Às vezes a mulher voltou a trabalhar, o filho não dorme, mas tem que tarará. Cama compartilhada não funciona. Faça o que funciona para você dormir. Se for para dormir todo mundo amontoado, mas todo mundo durma, dorme. Sabe, não fica escutando. Hoje em dia, na minha época, quando eu tive minhas filhas, não tinha isso na internet. Profissão mãe, né? Uhum. Todo mundo ali, porque na maternidade, lá. A gente ia fazendo no instinto, a gente conversava com as pessoas, a gente trocava ideia. Mas hoje em dia virou uma coisa muito, tipo, tem que ser assim? Não tem que nada. Você tem que fazer o que funciona pra você. E se chegou o momento de você voltar a trabalhar, pensa no lado bom disso. Você vai ter um tempo sozinha, você vai almoçar, seu filho vai estar bem cuidado. Foca no positivo. Seu filho vai estar ali sempre, o amor é incondicional, sabe? Hoje em dia tem muito uma... Minhas filhas já são mais velhas, né? Mas eu sinto isso, uma pressão muito das ditadoras das regras da maternidade. Gente, não, vai no que é importante pra você, no que funciona. Ai, mas minha filha não dormiu até 10 anos de idade, meu Deus do céu, hoje ela tem 14. Eu chego no quarto, eu quero dar uma fofadinha com ela, eu falo, filha, vem cá um pouquinho. Ai, mãe, já deu. Tipo, oi. Passa tudo muito rápido, sabe? Eu faço terapia e uma coisa meu terapeuta falou, tipo, que eu falo assim, né, para as mães, curtam seus filhos, curtam a infância. Ele sempre fala, para quando a gente lembrar, tipo, nossa, que saudade daquela época, mas não faria de novo. Foi gostoso, que gostoso que foi, sabe? Eu pude aproveitar isso. Mas toda fase tem o seu encanto. Já que tu começou a falar disso, uma pergunta que eu sempre faço aqui, que é assim, se você pudesse voltar atrás, tem alguma coisa que você gostaria de ter feito que iria te ajudar mais ainda a chegar onde você tá hoje? Por que eu falo isso? Eu sempre falo que eu tô muito feliz com aonde eu tô hoje. E essa pergunta eu acho que é mais pra ajudar as pessoas que estão ouvindo, porque eu sempre falo que se eu tivesse feito qualquer coisa diferente, iria mudar completamente o rumo, o lugar que eu tô hoje, sabe? Se eu tivesse conhecido uma pessoa diferente, estudado em uma faculdade diferente, feito um curso diferente. Então, eu acho que essa dica é mais pra ajudar quem tá ouvindo do que a gente mesmo, assim. Olha, se eu pudesse, nos momentos de pânico, quem sou eu, não tenho propósito, o que eu vou fazer e tudo mais, se eu pudesse hoje, a Paula de hoje, voltar pra trás, eu falaria, meu amor, tudo na hora certa, as coisas acontecem como tem que acontecer. A ansiedade, obviamente, faz parte, a gente não consegue prever o futuro, mas o que é seu tá guardado, sabe? A gente usa essa expressão, it falls into place, né? As coisas vão acontecer, independente do caminho, a hora vai chegar, sabe? Se é uma coisa que você quer muito. Se eu pudesse falar isso pra mim, eu falava, sossega seu coração que vai dar tudo certo. Legal, adorei. Na sua mochila, alguma dica de livro, filme ou série que tenha mudado a sua vida nos últimos anos, que tenha ajudado você, que você curtiu? Não precisa ser de moda, mas algo que você lembra de entretenimento, assim, pra dar dica pra galera.
Pode falar. Uma série que eu assisti na pandemia, que foi indicação das minhas amigas, é o The Affair. Não sei se você assistiu. Não assisti. É uma série muito boa. É Ela do Netflix? eu acho que é Netflix ou HBO. Tá, vou Agora eu não pesquisar e lembro. eu coloco Pesquisa na The descrição. Affair. É uma série bem densa, ela é bem cheia de coisas, mas ela te mostra que existem as perspectivas e que cada coisa tem um lado, cada história tem um lado, cada pessoa tem a sua narrativa, sabe? E que nada é aquilo. Então é uma série muito interessante. Eu amei. E um livro que eu li, que são os 4 Agreements, né? Os 4 compromissos. Que eu acho que todo mundo tinha que ler. E um deles é uma coisa que eu trabalho muito, que é não tire suas próprias conclusões. Don't take assumptions. Às vezes a pessoa tá online no WhatsApp, ela tá ocupada, ela tá respondendo cliente, ela tá fazendo alguma coisa, ela não tá à toa. Nossa, mas não tá querendo falar comigo. Olha lá, ela tá online, mas ela tá online, mas ela tá online. Tô dando um exemplo básico, Sim. sabe? Esse livro é muito legal. Os 4 compromissos. Pra quem em inglês é The 4 Agreements. Legal. Eu comecei a trabalhar há pouco tempo nessa empresa que eu tô hoje. Faz uns 2, 3 meses, quando lançar o episódio, que vai ser uns 3, 4 meses. E a minha chefe, na primeira semana, ela falou isso pra mim. Never assume anything. Don't take assumptions. E aí, ela tá ferrada, né? Porque ela falou isso pra mim e agora encho ela de pergunta. Sim. Mas uma coisa legal que eu me senti muito confortável e pelo que eu ouço pessoas falando em outros podcasts que falam de carreira aqui no Canadá, o pessoal aqui é muito com esse pensamento de ser aberto a falar, pra você perguntar tudo que você quiser no emprego, não importa, é melhor que você pergunte milhões de vezes, ao invés de fazer alguma coisa e dar errado. Gente, porque a cabeça cria. Dependendo, nós mulheres, né, hormônios e épocas do mês e tudo mais, você começa a criar e a gente começa, tipo, não, don't take assumptions. Cada um tá vivendo uma coisa, ninguém sabe o que tá acontecendo. Esse foi um livro muito, muito legal que eu li, bem interessante, se alguém quiser. Tem um podcast que eu gosto também que se chama De Carona na Carreira, com a Thaís Roque, e ela falou que uma vez aconteceu... Eu adoro ela. É muito legal no podcast dela. Aconteceu de alguém não publicar, não repostar as coisas, um convidado dela não repostar as coisas que ela tinha postado do podcast. E ela falou, poxa, cara, será que a pessoa não curtiu o podcast? O que aconteceu? Ficou assim, triste, né? E aí ela chegou pra mãe dela e falou, mãe, olha só, aconteceu isso, tô triste. A mãe dela falou, mas tu perguntou pra pessoa o que aconteceu? Daí ela, não perguntei. E aí ela manda mensagem, a pessoa falou, menina, aquele dia tava uma loucura, nem vi que tu tinha lançado. E aí foi lá e repostou tudo. É isso, tipo, não pega pra você, não faça suposições, né? Sim. Não crie as coisas. É o que eu falo sempre para minhas filhas. Antes de vir pra cá, porque assim, né, os CNPJs vão, psicóloga, tarará. Minha mais nova estava vendo um drama lá. E assim, é bonitinho ver, com 12 anos, ela tava sendo realmente sincera com a amiga dela. Não gostei da forma que você me fez sentir, estou me sentindo blá, blá, blá. E ela veio mostrar, mãe, o que você acha? Tá muito rude, né? Tá muito rude eu falar assim com ela. Eu falei, filha, com educação, você pode falar, você tem que falar o que você tá sentindo. Porque senão ela vai continuar fazendo a mesma coisa e ela nunca vai mudar. Você também não tá dando a chance da pessoa saber, né? Então é uma coisa que eu sempre trabalho com as minhas filhas. Tem que falar com educação, com respeito, mas você tem que se posicionar. Legal, acho muito importante. 3 cidades preferidas. Uma pra trabalhar, uma pra visitar e outra pra se aposentar. Ai. Tá. Pra trabalhar aqui. Devia acrescentar no teu pra se apaixonar. Pra me apaixonar, Aí vai ser Miami. Pra visitar Piracicaba. Nossa Senhora. Morro de saudade, amo Piracicaba, sou super piracicabana, com muito orgulho. E pra me aposentar... Não sei um lugar pra me aposentar. Tem Portugal também, Toronto, mas então não vai sei. ser. Não vai. Não vou me aposentar aqui. Que lugar que eu amei? Berlim, mas Berlim não é pra cidade de gente mais velha. Não é lugar de senhores. Então, mas uma coisa que eu sempre falo, eu não sei que tipo de senhorinha que eu vou ser. Se eu vou querer calma ou não, porque tem gente que não quer calmaria na aposentadoria.
Acho que eu queria me aposentar na Itália. Me aposentaria na Itália. Acho que é um lugar que eu me aposentaria. Em Amalfi, de onde eu venho. Amalfi, sobrenome. Deixa uma mensagem final pra quem quer trabalhar com moda, com consultoria de imagem e estilo e não sabe por onde começar. Começa pelo começo. Se tem uma vontade, vai atrás, vai no Google. Começa a colocar ali. Faz um curso, o primeiro passo é faz um curso, porque vai te dar um norte. Aí ali dentro, você vai até descobrir o que você gosta, o que você não gosta, se você gosta de todo o conceito, se você não gosta. E nunca pense, é legal, mas não é pra mim. Não sei por onde começar. Vai, só vai. Vai, e seja cara de pau mesmo. Eu pedi para minhas vizinhas, eu posso fazer a sua coloração pessoal? Tinha uma vizinha que era grisalha, gente do céu, bati na porta dela, nunca fiz uma grisalha, como será que deve ser? Red, posso fazer isso? A mulher não entendeu nada, mas foi. E vai indo, né? Vai indo, mete a cara. Legal, adorei. Então fala pra gente aí como é que o pessoal pode te encontrar nas redes sociais. Meu Instagram é @paulaengesser. Lá tem um link na minha bio, que é mais fácil para se comunicar comigo pelo WhatsApp, é onde eu respondo mais rápido. Então, eu queria te agradecer por ter dedicado aí algumas horas da sua vida super agitada de consultoria de imagem. Vamos Nossa, marcar. eu que agradeço. Depois que a gente desligar aqui, a gente já faz o seu agendamento, que já tá quase certo. Quase certo, vamos agendar aí. Adorei conversar contigo, saber mais da tua trajetória. Obrigada, eu adorei também. Muito obrigada pelo convite. Luísa, não te conheço, quero te conhecer. Obrigada pela referência. Adorei. E, gente, se vocês quiserem mandar mensagem pra mim, o Instagram é @moda-na-mochila. E mandem mensagem pra Paula pra perguntar sobre vida no Canadá, vida de consultoria de imagem. Dicas, mandem suas dúvidas pra gente. E espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje, tanto quanto eu amei. Amei também. Obrigada, Mari. Muito obrigada pela audiência, beijinhos e até a próxima.